Seja muito bem-vindo ao Deciders Drops. Eu sou Túlio Faria, aqui do Dev Pleno, e o Deciders Drops é uma série aqui dentro do Dev Pleno que a gente vai falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo com tecnologia, sendo criando o seu SaaS, sendo usando tecnologia e programação para alavancar um negócio, tá? É a intenção nossa aqui nessa série. Uma das coisas que vai ser bem bacana, a gente vai ter um vídeo aqui no YouTube, que você vai conseguir curtir, comentar e etc. E ao mesmo tempo a gente vai ter os episódios em podcast, então você consegue ouvir aí aonde quer que você esteja, na academia ou no trânsito, você vai conseguir acompanhar também um pouco desses insights aqui que eu quero trazer para vocês. E uma coisa que é bastante bacana, muitos desses insights eles estão acontecendo dentro da nossa mentoria. A mentoria chama Deciders, tá? Então, muito do que eu estou trazendo aqui para vocês acontece lá dentro, tá? Então, especificamente para a gente ajudar os nossos mentorados a darem o próximo passo, então tá bastante bacana. Tem gente que já tem cliente, tem gente que está tendo ideia. E uma coisa que é muito legal dentro do Deciders é que você vai no seu ritmo, vai para o seu próximo passo, tá? Então, para o seu próximo nível. E isso é muito bacana porque todo mundo aprende juntos, né? Então, independente do nível que você tiver, sempre você vai conseguir aprender com o que está acontecendo com o outro mentorado. Então, está sendo bastante bacana. Se você quiser aplicar para participar do Deciders, tem um link aqui embaixo, tá? Então, é deciders.co, tá? Então, lá você vai saber mais sobre o programa e também ver como que você pode aplicar, tá? Vale bastante a pena, tá? O pessoal está fazendo bastante resultado lá, tendo bastante progresso. O que é importante? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante polêmico, inclusive. A gente vê muita gente falando, tanto no YouTube e em conteúdos em geral, sobre criação de SaaS. E muito do que o pessoal fica preso é criar um SaaS e programar esse SaaS. Não é à toa que a gente vê muito projeto sendo vendido, né, para você começar seu SaaS rápido, não, implemente o seu SaaS rápido. E o grande detalhe é, será que esse é o problema realmente de você não ter feito o seu SaaS até hoje? Será que o problema é que você não sabe fazer uma autenticação? Será que o problema é exatamente você não saber como gerenciar o banco de dados? E é isso que eu quero trazer aqui para a gente conversar um pouquinho nesse episódio específico do Deciders Drops, tá? Então, será que programar é o que está faltando para você? O grande detalhe, quando a gente fala de criação de SaaS, etc., a gente tem um grande superpoder. Qual que é o grande superpoder? A gente consegue criar o SaaS. Tá? Então, esse é um grande detalhe da área que a gente tem como vantagem em relação a outras pessoas que querem entrar nesse mundo. Muita gente quer criar um SaaS porque você tem margens mais altas, você tem ali um LTV mais alto, você tem recorrência, etc. Porém, muita gente quer entrar nesse mercado, mas não sabe programar. De um outro lado, a gente sabe programar, porém, a gente acha que o SaaS é só programar. Tá? Então, qual que é o grande detalhe? A gente tem vários exemplos de projetos aí que o pessoal simplesmente vende para você ter o V0 do seu SaaS, né? Então você começa a partir dali. O grande detalhe é que não é só isso. Tá? Então, qual é o grande detalhe também nesse assunto aqui? Uma coisa que a gente faz muito, tá? E eu acabo fazendo bastante, é de programar muito e pensar pouco na parte de negócio. Tá? Então, a gente vai lá, cria o projeto inteiro e depois você vai falar, nossa, e agora? Como é que eu vou vender esse projeto? Será que esse projeto realmente resolve um problema, resolve uma dor? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? Então, provavelmente deve estar acontecendo com você, aconteceu com alguns mentorandos nossos, então assim, de criar o projeto inteiro, aí depois falar, beleza, e agora? Como é que eu vou vender esse projeto? E o grande detalhe, quando a gente pensa em programação, em SaaS, como a gente acha que o SaaS é só programar, uma das coisas que dão muita satisfação para a gente é continuar programando. Né? Então, o que dá mais satisfação é você ter a sensação de que você está progredindo. Então, quanto mais linhas de código você escreve, mais progresso você está tendo, mais você está desenvolvendo o seu SaaS. Mentalmente, a gente tem essa crença de que quanto mais esforço você coloca em uma coisa, mais próximo do resultado você está. E, na verdade, o mais importante é, quanto mais você coloca esforço na direção correta, você tem mais resultados. Então, o grande detalhe é, a gente acaba sendo enganado, né? A gente acaba se enganando muito quando a gente está programando muito e não está falando com o cliente, a gente não está vendendo, a gente não está testando outras coisas além do código. Tá? Então, isso é bastante importante a gente manter como mentalidade. E aí, você está pensando, pô, mas beleza, mas eu gosto de programar. Né? Então, será que eu vou ter que largar a mão de programar? Porque eu já trabalho programando 8 horas por dia, igual no meu caso. Mas eu gosto de programar também fora. Né? Então,
a minha oportunidade aqui no SaaS é para a gente programar mais e ficar feliz. E ficar feliz com dinheiro, né? Então, o que a gente pode fazer aí para conseguir ter essa satisfação de programar e ao mesmo tempo criar o seu SaaS como aí uma renda extra ou até mesmo virando a sua renda principal. Tem duas coisas que eu gosto bastante de fazer, tá? Então, eu gosto bastante, que eu chamo de enablement, mas é de você ativar uma skill sua com programação. Então, eu gosto bastante de programar, eu gosto bastante de testar coisas. Então, por exemplo, eu gosto, estava testando, aliás, de como que funcionava a API da OpenAI, chamada Whisper, né, que transcreve as coisas. Então, eu queria ter esse enablement, né, então eu queria ter essa capacidade ali, ativar isso em mim. Pô, beleza, se eu precisar transcrever um áudio, eu consigo fazer isso. Então, eu vou ter um enablement. E aí, o que é legal? Quando você faz isso, né, então fiz um teste rápido, legal, funciona, etc. Beleza, eu sei que isso funciona para mim. E aí, o que acontece? Eu não coloco isso no meu SaaS. O grande detalhe é esse. Por quê? Porque a minha intenção no enablement é simplesmente fazer essa prova de conceito técnica, é testar essa tecnologia, ter essa satisfação e deixar isso como um diferencial que eu posso utilizar no futuro ou não. Mas o principal disso é me dar essa satisfação, né? Então eu vou conseguir ter esse prazer de ter conseguido programar, de ter feito alguma coisinha funcionar. O grande importante, o que é muito importante para esse enablement, é usar ele como uma prova de conceito de verdade. Então delimitar muito esse enablement para que você também não fique gastando muito tempo nesse enablement. Então assim, para que você vai, no meu caso aqui, né, da API do Whisper, testei, validei, vi o pricing, ok, é o que eu preciso para satisfazer o meu prazer aqui de programação. A partir dali, se um dia eu for utilizar, e aí sim eu vou revisar isso, eu vou olhar novamente por esse ângulo, mas eu tive essa satisfação. E aí o grande detalhe é, tudo bem, eu tenho essa satisfação, não está conectado no meu SaaS, o que eu vou fazer então? O que você vai fazer é, a cada progresso que você fizer no seu SaaS, seja ele na área de negócio, seja ele conversar com um cliente, fazer uma entrevista, pesquisar o mercado, etc., você, entre aspas, se dá de presente a poder programar um pouquinho fora ali da sua bolha do SaaS. Tá? Então, é bastante importante para separar essas energias, separar esse esforço para que você não se engane em não lançar o seu SaaS, não se engane em protelar demais, não se engane em pesquisar o mercado do seu SaaS. Tá? Então eu faço bastante isso, eu testo bastante coisas, mas muito pouco dessas coisas estão conectadas especificamente com o meu SaaS. Por quê? Porque eu quero ter enablement, eu quero ter cada vez mais um cinto de ferramentas funcionando, e os testes que eu faço dos meus SaaS, de mercado, etc., são provas de conceito em outras áreas. Então a gente pode olhar isso, encarar isso como provas de conceito também. Né? Então você pode fazer uma prova de conceito do site. Eu quero ver se eu consigo mostrar o meu site para alguém. A prova de conceito de uma cold call. Você pode tentar ligar para alguém e tentar vender antes mesmo de ter o seu produto pronto. Então você pode fazer outras provas de conceito para o seu SaaS que não necessariamente são relacionadas a código, não são relacionadas à tecnologia. E é isso que eu faço para ajudar a alinhar essa minha vontade de programar com essa minha vontade de ter produtos que vendem, né? Então, nada mais interessante do que você ter produtos que estão sendo vendidos, né? Então, não é simplesmente você ter produtos ali criados no ar e que você não sabe o que fazer. E que muitas vezes você usou uma tecnologia que fica caro para manter esse projeto sem cliente. Então, é bastante legal você alinhar isso. Tá? Então, o que você precisa evitar a todo custo no seu SaaS é programar. Tá? Então, uma coisa que eu faço muito também, a hora mais cara, geralmente, numa equipe de SaaS, né, de tecnologia, geralmente são as horas de programadores, de arquitetos, etc. Então, o que você tem que evitar? Evitar ao máximo utilizar essas horas. E aí uma coisa que é muito legal, né, a gente tem essas horas, a gente vende essas horas comumente, né, então eu faço isso. Porém, quando a gente vai fazer para a gente não olha que está gastando uma hora cara. Né? Então, tem muita gente que a hora é 200, 300, 400, 500 reais com programação e ele não percebe que se ele está só programando o SaaS dele sem direcionar isso para uma venda ou para alguma coisa nesse sentido, simplesmente ele está queimando esse dinheiro, está queimando essa energia. Tá? Um outro ponto importante, aconteceu inclusive com um mentorado nosso, quer dizer que
sempre que eu começo programando, é um mau negócio, né? Então, sempre vai ser um problema. E isso é um ponto importante de olhar também. Não é sempre que vai ser um mau problema, vai ser um problema, obviamente. Por quê? Porque você vai aprender coisas ali programando o seu SaaS inteiro. O que é muito importante, tá, é você entender que isso atrapalha o tempo. Tá? Então, se você começa a programar antes, quer estar perfeito, etc., você vai levar mais tempo para criar esse seu SaaS. Mas o mais importante disso é que você vai criar um SaaS, criar um software, uma solução que talvez esteja desalinhada com o mercado. Então, você vai programar muito tempo sem olhar para a venda, você vai estar talvez se distanciando muito do mercado ou protelando muito de levar isso para o mercado. É nisso que atrapalha, tá? Eu já fiz no passado softwares que a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos programando, para aí sim tentar vender. Quer dizer que esse software foi inútil? Não. Desse software a gente fez alguns spin-offs, são um dos meus SaaS que eu tenho hoje, né? Então a gente tirou uma das funcionalidades para fazer uma outra solução, funciona super bem. Atualmente gera aproximadamente 15, 16 mil reais por mês, tá super bacana. Mas esse projeto que a gente criou lá, fazendo tudo que a gente imaginou em 2 anos, a gente não vendeu. A gente vendeu na época um pouquinho, mas ele não se sustentou porque a gente não resolveu uma dor muito forte. Ao mesmo tempo, o que isso permite, tá? Geralmente, se você está muito parado e isso te empolgar, pelo menos programa ali, né? Então tenta movimentar, mas também delimite, né? Então coloca limites aí no seu software para ele ter realmente as funcionalidades que precisam ter e etc. A gente vai ter um outro Drops aqui falando um pouquinho mais sobre MVP e o que você tem que ter no seu software, mas assim, pensa nisso, tá? Então quanto mais você está programando, mais você está jogando lá para frente a possibilidade de entender se você está no caminho certo ou não. E é isso que importa, é isso que você tem que tomar cuidado, tá? Então, de tomar as decisões, investir a energia necessária onde vai te levar no seu próximo passo, tá? Seja vender, seja ter um produto mais validado aí com os seus clientes, tá? Então, e principalmente porque a gente tem pouco tempo. Então, imagina que você trabalha 8 horas por dia numa outra empresa e vai dedicar 3, 4 horas do seu dia para o seu side project, né? Para o seu site, ou para o seu SaaS, aliás, que vai estar num horário fora do seu horário de trabalho. Então você tem que ser muito inteligente no uso dessas horas. E é por isso que eu sempre falo aqui para você não começar criando o seu SaaS programando, e sim olhando para negócio, olhando para produto, olhando, conversando com o cliente e aí sim alinhando a direção para onde você vai. Bom, pessoal, esse é o primeiro Drops nosso aqui no Deciders. Segue a gente no Instagram, no YouTube, etc. Deixa seu comentário no YouTube, segue a gente nas plataformas de áudio também. Eu te vejo num próximo. Valeu!